Olá, sejam bem-vindos. Mais um encontro de ciência e espiritualidade no cotidiano. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Francisco de Biasi, que já esteve aqui em lives anteriores. É sempre uma alegria imensa receber o Dr. Francisco, sempre uma conversa muito fluida, muito produtiva, pois as nossas áreas realmente se complementam muito. Dr. Francisco de Biasi vem da neurociência e é um pesquisador profundo da teoria quântica, que ele usou de base para a sua teoria holoinformacional da consciência. Também é um cientista, uma pessoa que tem um caminho muito longo no meio acadêmico. O Dr. Francisco está aqui, deixa eu já convidá-lo. E aí fico hoje podendo conversar com um colega aqui da academia, um colega da ciência. Olá, Dr. Francisco. Olá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Muito obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. Fico muito feliz de ter alguém aqui do meio científico também. Então, hoje a gente vai ter essa oportunidade, né, de explorar um pouquinho mais a questão científica do nosso tema, né? Nossa conversa sempre muito fluida, né? Muito complementar. A gente tem muitas coisas em comum. E aí Pois a conversa fica muito fluida. Exatamente, porque o senhor, apesar da sua especialização na neurociência, o senhor é um pesquisador profundo da teoria quântica, né? Tem um caminho longo aí na teoria quântica. E aí, quando a teoria quântica e a neurociência se encontram, resulta, né, nesse trabalho maravilhoso aí que o doutor nos presenteou, né? Procura, há 3 dias atrás, eu enviei o meu último trabalho para o site ResearchGate, com o nome de From Quantum Universe to the Holographic Brain. Do universo quântico ao cérebro holográfico. Uma síntese das ideias todas que eu venho falando há 20, 30 anos já. Nossa, que coisa maravilhosa! Me envie esse artigo, por favor. Ai, quero muito. Inclusive, eu estou montando agora uma extensão do curso de Física Quântica, porque os alunos sempre me pedem, né? Os alunos que fazem o curso online de Física Quântica para leigos, Física Quântica e Espiritualidade, eles sempre me cobram no final, que eles querem continuar estudando. Eles gostam muito do curso e querem continuar. Claro. E aí, agora, eu estou preparando uma extensão, né, um módulo 2, e eu incluí a sua teoria. Que legal, agradeço. Muito bom. Eu que agradeço, porque agora, né, depois que a gente dá aquela explicação toda, aquela alfabetização toda da teoria quântica, né, fica essencial que a gente apresente esse trabalho lindo que é a teoria holoinformacional, né, da consciência. Claro. E aí é um dos tópicos agora. Que bom. Legal. E aí, gente, quem está chegando agora, que não acompanhou as lives anteriores, vai lá no canal do YouTube, Eliane Xavier, que tem as lives anteriores do Dr. Francisco lá. Inclusive, a primeira live foi especificamente sobre a teoria holoinformacional da consciência, né? O doutor explicou bem detalhadamente o que é a teoria. Depois a gente falou do colapso da onda, né? Da questão da intenção. Foi uma live maravilhosa também. E tivemos ainda um outro encontro, né? Depois, na sequência, essa já é a nossa 4ª live. Porque é muito assunto, né, doutor? Se a gente colocar tudo numa live só, fica muito extenso, né? Então a gente vai dividindo, vai fazendo pequenos encontros, né?
Porque o que a gente fala vem lá do Big Bang, pelo cosmos, com a física toda, que explica toda essa evolução, cosmosfera, biosfera, noosfera, conscienciosfera, até chegar na nossa consciência holográfica. Pois é, pois é. E realmente a neurociência é perfeita, né, para dar esse fechamento científico. É uma coisa que eu sentia muita falta também no meu trabalho até hoje, né, antes de conhecer mais de perto o trabalho do Dr. Francisco. Então, fico muito feliz. E aí, agora, eu propus esse tema, né, da ciência e espiritualidade no cotidiano. Nós estamos fazendo 7 lives com esse mesmo tema e nós vamos só mudando o convidado, né, que vem para participar. Porque as pessoas trazem, né, doutor Francisco, essa questão de como a ciência, né, como essa compreensão do universo pode nos facilitar o caminho, a entrada no caminho espiritual, né? Isso é muito bacana, muito precioso, né? Porque é uma coisa que o próprio Einstein já trazia, né? Que a ciência ela tem esse papel também, que a ciência não deve ser usada só para criar tecnologia, né? A ciência ela também, né? Todos nós, todos os seres querem ser felizes e se afastar do sofrimento. Isso é unânime, né? Não só os seres humanos, né? Os animais, os insetos, né? Qualquer movimento, né? Eu costumo falar, se passar uma formiguinha aqui, se ela sair daqui e andar para cá, ela está procurando a felicidade. Né? Ela está saindo daqui para cá porque ela acha que aqui tem comida, ou que aqui está mais quentinho, ou está mais fresquinho. Mas nós estamos sempre nessa busca. E isso, por si só, já mostra que nós temos uma natureza que é maior, né? Que é além do nosso ego. Porque esse estado de felicidade, de plenitude, é o nosso estado natural, que a gente se desconectou e agora a gente fica buscando isso, né, doutor Francisco? Você é budista, né? Isso. Praticante budista. Aquele negócio que o Zen budismo fala da grande mente e da pequena mente. A nossa mente é a pequena mente, mas nossa mente é interconectada com essa grande mente, que eu considero essa grande mente a própria estrutura quântico-holográfica do universo. Se a gente for definir espiritualidade, a gente vai definir dizendo que ela fala naquela religação sua com a sua fonte. Exatamente. Essa conexão sua com a sua fonte seria a espiritualidade. Uma coisa que transcende, é transpessoal, né? Que a psicologia transpessoal vem estudando isso muito ultimamente, né? Aliás, a psicologia transpessoal parece que é o movimento da psicologia que mais cresce no mundo inteiro atualmente. E ele essa psicologia junta a ciência com a espiritualidade. E essa coisa da nossa interconexão, aliás, a palavra religião vem de religare, do latim religare, religio, né? Que fala sobre justamente essa reconexão nossa com, no caso, o universo todo, a mente de Deus que está por trás disso. Né? O princípio criador, o princípio primário de tudo isso, tem que ser uma mente inteligente. Não tem como você imaginar que esse universo, com toda essa complexidade que foi gerada nesses quase 14 bilhões de anos de evolução cosmológica, gerando matéria, informação, matéria, vida e consciência, não tem como você imaginar que isso tudo que foi capaz de gerar cérebros, mentes como a nossa, que fala de tudo, que cria literatura, que cria romances, que cria uma matemática profunda, que analisa a física do universo, que estuda o corpo humano, analisa os milhões de reações de proteínas, biomoléculas, íons que ocorrem dentro das células, dos trilhões de células, e que tudo isso é organizado
de uma forma que tem uma performance espetacular, né? Então, toda essa complexidade, essa harmonia que a gente vê no universo, na vida, na mente, não tem como você imaginar que isso seja fruto do acaso, como a física clássica do século XIX, o paradigma, vamos dizer assim, cartesiano, newtoniano, queria, né? De que as coisas pudessem aparecer de repente do nada. Eu gosto muito de citar, talvez eu tenha citado até em outras lives, o Dr. Stanislav Grof, que é um psiquiatra, criador, um dos pais da psicologia transpessoal. Ele tem uma analogia que eu acho perfeita, que ele fala assim, você querer imaginar que tudo isso, toda essa beleza, essa harmonia, essa complexidade toda que gerou tudo isso, essa diversidade enorme de vida, que tudo isso seja fruto do acaso, seria a mesma coisa que você imaginar que se um super furacão passasse em cima de um super ferro velho, nascesse prontinho um Boeing 767. Não tem como se acontecer uma coisa dessa. A mesma coisa no universo, com uma complexidade muito maior. Então... Isso é uma expansão de visão, né? Uma expansão de consciência, que é importante a gente estar trazendo realmente o tempo todo. Claro, para as pessoas que estão assistindo. Pois é, porque a gente se perde nesse mundo clássico, né? Lembrando que a gente habita uma pequena faixa de energia e frequência, né? Então, aqui é tudo muito suave, muito aparentemente sólido. Mas isso é um trechinho, né, do universo que a gente habita. A gente pode comparar isso com o próprio espectro da radiação. Isso. O espectro luminoso é uma partezinha pequenininha. Exatamente, Né? exatamente. Vai ali nas cores do arco-íris, né? Do violeta até o vermelho, né? Exatamente. Porque se você olhar para o céu, você já vê a extensão, né, do universo. Aí você vai para o céu, você vai para as estrelas, você vai para as galáxias, para os buracos negros, né? Então, quando a gente... Por isso que a ciência, eu acho que a ciência por si só, ela já é uma conexão com a espiritualidade, né? Porque quando a gente começa a estudar o universo, não essa física clássica que estuda só essa coisa limitada aqui, né? Mas essa física que vai além, né? Que vai lá no mundo subatômico, a gente vai ver que o universo é outra coisa. O universo não olha, e que é uma coisa que intriga a espécie humana, talvez desde lá que os primeiros neandertais ou os cro-magnons primitivos deitavam para dormir ao ar livre e olhavam as estrelas. Já fica fascinado com aquilo tudo e tentar pensar numa explicação para isso tudo, né? Daí surgiram nas grandes civilizações que surgiram na história, né? Os grandes mitos, né? Os grandes revelações, livros religiosos revelando isso, revelando aquilo, e as religiões foram desenvolvendo a partir de todo esse mistério, vamos dizer assim, do que nós somos, né? Da onde veio esse universo, o que nós estamos fazendo aqui. Né? É uma inquietação que faz parte, né, da nossa essência. Você sabe que eu né? tenho essa inquietação, essa resposta, foi o que me levou até hoje nessa jornada, vamos dizer assim, de busca de respostas. Eu tenho essas inquietações desde os 12 anos de idade. Eu me lembro que, quando 12 anos de idade, eu tive uma hepatite e o meu pai, que era médico, cuidando de mim, ele me falou, olha, você vai ter que ficar parada, não vai poder ir nem na escola. Hepatite era aquele tratamento de repouso o tempo todo, né? Você não tinha remédio para isso. Tinha que esperar a infecção passar, né? Aí, passado talvez umas 2 semanas, ele me aparece com uma caixa cheia de livros. Era uma enciclopédia chamada Tesouro da Juventude. Não sei se você conheceu isso.
Não. Era uma enciclopédia antiga, Tesouro da Juventude, eram 18 livros. E me deu de presente aquilo e falou, olha, você está aí na cama, você pode começar a ler, que aqui tem de tudo que você pode imaginar. Olha, E presentão. eu comecei a olhar aquilo tudo e comecei a ficar fascinadíssimo pela história do universo, pela parte de astronomia, fui entendendo o que era aquilo tudo, como é que as estrelas se formavam. Por trás disso tudo, vi que existia energia nuclear nas fornalhas termonucleares que formam as estrelas, né? E aí eu comecei a ler a parte de energia nuclear, que era um outro volume do livro. Fui me inteirando disso tudo com idade de 12 anos. Isso também me abriu a cabeça, gozado. Fiquei muito fascinado pelo universo e comecei na época era difícil até de conseguir livros de ficção científica. Existiam umas coleçõezinhas pequenininhas da editora Abril, uns livros de bolso, que tinham uma parte de ficção científica, eu encomendava aquilo tudo pelo correio. Ficava lendo aquilo, minha mente divagava, expandia. E, aliás, um conselho que eu dou para quem está assistindo a gente: quer expandir a mente? Leia ficção científica. Hoje, até melhor, em vez de ler, assistir Star Trek, Guerra nas Estrelas, e ver tudo aquilo como uma possibilidade de um futuro da humanidade, né? Eu acredito que nós, como seres inteligentes, temos assim um destino. Nosso destino são as estrelas. Entende? É explorar o sistema solar e começar a sair do sistema solar conforme a nossa tecnologia for melhorando e começar a povoar essa área da nossa galáxia. E provavelmente nessas viagens vamos encontrar outros seres inteligentes. Você acredita que a gente é único no universo? Eu não acredito, não. Não, também não acredito. Eu acho que a vida surgiu em todo que é lugar do universo. É que o universo é muito grande e as coisas estão muito espalhadas. Sim. Né? Eu não sei se você sabe que o Fermi, Enrico Fermi, foi um dos pais da bomba atômica, né? É um físico, um físico famoso italiano, um cara que conseguia simplificar tudo, era famoso no mundo inteiro. E eu tenho até um livro sobre ele que se chama O Papa da Física, The Pope of Physics. E ele, uma vez, lá no Caltech, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, né, da Universidade da Califórnia, ele estava lá conversando com o pessoal e Feynman, outros caras da Oppenheimer, pessoas da física, né? E parece que aí saíram para almoçar na cantina lá. Aí, quando eles sentaram na mesa, na cantina, o Fermi, que tinha lido algumas coisas sobre vida extraterrestre, virou para o pessoal e falou assim: se existe vida extraterrestre, aonde está todo mundo? Por que eles não falam com a gente? Por que eles não se comunicam com a gente? Essa que é a grande pergunta, né? Isso é uma coisa que intriga todo mundo. Porque se existe vida extraterrestre, ela deve existir de vários níveis de evolução, dependendo da época que as condições das biosferas foram permitindo o aparecimento das moléculas básicas da vida, né? Carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, magnésio, cálcio, tudo isso que permite que a vida funcione. E água, né? E o planeta tem que estar numa certa distância que permita a existência de água líquida, que é o caso da Terra em relação ao Sol, né? Então, se você tem essas condições em outros planetas, em outras regiões do universo, isso já foi até calculado. Um astrofísico famoso, Drake, que ele bolou uma equação em que ele calculou assim o número de estrelas que existem em cada galáxia, o número de galáxias que existem no universo, pelo que a gente conhece. E na nossa galáxia, se existem alguns bilhões de estrelas, e que desses bilhões, milhões delas, provavelmente, durante a formação, geraram sistemas solares em torno desses, é possível que alguns estejam na distância certa, tenham o tamanho certo para desenvolver as condições, vamos dizer assim, geobioquímicas que permitem o surgimento das moléculas que formam o código da vida, né? As moléculas de DNA, RNA, proteínas, que são a base da vida.
Então, ele bolou uma equaçãozinha com todos esses itens e, pela essa equação, chegou à conclusão que tinha que ter vida em todo lugar. Que a vida tem que estar espalhada em todo lugar. O problema é que a gente não consegue detectar, que está muito longe. Por exemplo, se tiver alguma civilização mais inteligente ou no mesmo nível de desenvolvimento que a gente, numa estrela próxima, vamos botar que fosse Sirius, que está a mais ou menos acho que uns 20 anos-luz de distância daqui. Você, para poder se comunicar ou saber de alguma coisa de lá, 20 mil anos-luz, né? Vai demorar um tempão para ir a informação e para voltar à velocidade da luz. Isso nos isola, né? De certa forma. Fica meio isolado, por o universo ser muito grande. Isso se isola. É muito interessante, porque quando a gente fala da velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, parece uma coisa muito rápida, né? Aqui, para o nosso planeta, muito rápido, realmente, né? Mas para o tamanho do universo... Mas para o tamanho do universo é nada. É nada, parece que o universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos-luz. Pois é. Tamanho. Um ano-luz é a distância que a luz percorre um ano com essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Pois é. É uma loucura isso. É uma loucura. O Vibra Quantum perguntou aqui, a vida vem das estrelas? Pois é, podemos dizer que sim, né, doutor Francisco? Nós somos poeiras de estrelas. Somos poeiras de estrelas, né? Isso é poético, mas é científico. Isso é científico. Não é poesia só, né? O que acontece é que durante a cosmogênese, vamos aceitar que esse universo... Porque hoje já existe a teoria do multiverso, né? Vários universos que têm seus próprios Big Bangs, com leis de física diferentes até da nossa. Mas vamos dizer que a gente aceita o que a gente conhece. E nesse conhecimento que nós temos hoje da astrofísica, da astronomia, de que esse universo começou há mais ou menos uns 20 bilhões de anos atrás, talvez menos, porque o tamanho desse universo está em quase 14 bilhões de anos-luz. Então, se esse universo começou nessa época, as estrelas se formaram no início, para depois as galáxias se formarem, isso aí levou mais ou menos uns 10 bilhões de anos para que essas estrelas esgotassem o seu combustível. Quando o universo começa, os átomos iniciais que são formados são os átomos mais simples, né? No caso, o átomo de hidrogênio, que tem um elétron, um próton e um nêutron, né? E aí, esse hidrogênio começa, com a ação da gravidade das estrelas se formando, começa a sofrer um processo de fusão. E a fusão nuclear desses átomos de hidrogênio vai gerar hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica. Só que, pela formulazinha do Einstein, é igual a mc ao quadrado, né? Energia igual a matéria multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, que permite a gente saber que existe essa interação e que energia e matéria é a mesma coisa. Matéria é energia condensada. Quando você faz o cálculo, você vê que essa fusão faz com que sobre uma certa quantidade de energia quando se forma um átomo de hélio. E essa sobra é a energia que a estrela irradia. Que é o caso do nosso Sol. Exatamente. Essas estrelas vivem 10 bilhões de anos, mais ou menos. 12 bilhões de anos. Aí, depois dessa evolução, elas esgotam o hidrogênio. E aí, o que acontece? Elas são corpos imensos. Tem estrelas que são maiores do que o sistema solar. Elas, pela ação da gravidade, elas implodem. E aí se gera pressões inimagináveis e temperaturas de milhões de graus, que aí faz, então, com que esses átomos de hélio e de hidrogênio comecem a sofrer fusões e gerar os elementos seguintes da tabela periódica. Berílio, lítio, e geram carbono, oxigênio, nitrogênio, que são os elementos básicos da vida. Então, nessa implosão, segue-se uma explosão enorme, que são as chamadas estrelas supernovas, que a gente observa muito isso com esses telescópios espaciais, telescópio Kepler, telescópio Hubble, né?
E aí, o que acontece? Esses elementos, então, que foram formados nessas fornalhas termonucleares das supernovas, se espalham no universo. E aí, em locais onde assim, privilegiados, em que os átomos começam a se juntar, aí formam pequenas partículas que vão crescendo, meteoros, meteoritos e tal, e acaba formando planetas, e esses planetas contêm esses átomos todos. Né? Aí, na evolução geológica, se você consegue ter água suficiente em forma líquida nesse planeta, a impressão que se tem hoje é que lá nas profundezas dos oceanos primitivos, onde existem umas chaminés que são relacionadas com a atividade vulcânica do planeta, essas chaminés existem hoje, até hoje. Ali no calor daquelas chaminés, com essas moléculas, esses átomos que formam moléculas de compostos orgânicos, isso se reproduz em laboratório. Você começa, então, a ter a possibilidade do surgimento de um código de interação molecular que vai evoluindo. Isso leva milhares de anos, né? Às vezes milhões de anos, evoluindo até formar um código genético. E você deve lembrar das aulas de química orgânica, as moléculas orgânicas que se formam nesse oceano primitivo, todas elas têm no esqueleto os átomos de carbono. Todas as moléculas orgânicas que a gente estuda no secundário, né, no atual... Ensino médio agora. Ensino médio, né? Fosse, antigamente era o científico, né? Todas essas moléculas orgânicas da cadeira de química orgânica, todas têm o esqueleto delas formado por átomos de carbono, que foram forjados lá naquelas estrelas supernovas. Então, a pergunta que ele fez, realmente, nós viemos das estrelas. Nós somos poeiras de estrelas. Qualquer átomo do teu corpo, que forma teus ossos, que forma tua pele, que forma teu cérebro, qualquer átomo que forma essas moléculas que permitem a vida funcionar, tiveram a sua origem nessas estrelas supernovas. Agora, essa semana eu estive lendo o livro do David Bohm, né, da teoria dele da teoria quântica, né? A ordem implícita e explícita. A teoria que o doutor usa muito lá na sua tese, né? E aí é muito interessante, né? Essa interpretação que ele traz, a interpretação da teoria quântica. E no livro dele, ele fala muito sobre os prejuízos dessa visão cartesiana que segmenta tudo, né? Então, por isso que ele traz essa ideia do todo, né? É uma visão holística. Holística, exatamente. É uma integral, sistêmica, exatamente. Que tudo no tudo com tudo, né? Porque trazendo aí o nosso tema, né, da ciência e espiritualidade do cotidiano, essa visão fragmentada no nosso cotidiano é um terror, né? Isso aí gera todos os grandes problemas do mundo. Que gera todos os grandes problemas, exatamente. Você fragmenta todo o conhecimento, até dentro das universidades, a gente vê isso, né? Tem os centros, tem as cadeiras, as disciplinas, às vezes tem um laboratório de uma disciplina do lado de um laboratório de uma outra disciplina, que o cara que está estudando ali um determinado assunto científico, que tem relação com o que o outro do lado está fazendo, ele nem sabe que o outro existe. Porque o outro pertence a uma outra disciplina, de um outro centro, porque é da universidade. Isso é uma fragmentação horrorosa. É uma fragmentação horrorosa. E para o nosso cotidiano, né, para a nossa vida prática, causa problemas terríveis, né? Porque nós nos vemos separados do todo, né? Nós nos vemos como algo... E isso gera toda a poluição, toda a agressão, toda... Claro. Né? A pessoa que... Quando assim, os políticos, principalmente, os economistas que lidam com isso
que teriam que ter, assim, ideias e gerar leis para acabar com essa visão fragmentada, não tem. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, na televisão estava falando que a taxa Selic subiu. Um ponto. A taxa Selic é que controla os juros no país, né? O ministro da Economia, que é aquele Campos, Roberto Campos, né? Ele é um cara muito bom. Entende? Por que ele mandou fazer isso? O ministro da Economia não, o presidente do Banco Central é o Campos. O ministro da Economia é o Paulo Guedes. Eles juntos, por que fizeram isso? Porque existe uma norma na economia que, se você começa a ter um pouco de inflação, e a nossa inflação parece 9, pouco, e eles querem diminuir isso. Como que você pode diminuir a inflação? Aumentando o juro. Aumentando o juro, fica mais difícil a pessoa adquirir dinheiro emprestado. As empresas têm mais dificuldade. Com isso, você desaquece um pouco a economia. Porque todo mundo passa a ter mais dificuldade para comprar as coisas. Só que isso aí é um pensamento fragmentado. Por quê? Porque na hora que você faz isso, você vai resolver o problema econômico. Pode ser que ano que vem, ou no próximo ano, a inflação já tenha chegado a 5% ou a 4%, como estava antes, porque os juros ficaram altos. Aí as pessoas têm uma capacidade de adquirir as coisas menor. Mas, ao mesmo tempo que acontece isso, você jogou a bola para outro subsistema, do sistema social. Então, as pessoas passaram a ter mais dificuldade para comprar as coisas, mais dificuldade para se alimentar. Com isso, gerou mais ansiedade, mais depressão, mais doenças. Então, esses outros subsistemas do sistema social, que é muito complexo, que devia ser analisado de uma forma sistêmica, holística, e está sendo analisado de uma forma fragmentada, esses outros sistemas vão sofrer por causa de uma decisão que resolveu só o aspecto fragmentado ali da economia. Pois é. Mas então, é o paradigma, né? É o paradigma newtoniano. Newtoniano, porque o paradigma que a nossa mente atua, ele acaba por definir os nossos valores e as nossas ações no mundo, né? É algo muito profundo. E o que veio mudar isso, e que tem uma relação intrínseca assim, de convergência com a espiritualidade, foi a física quântica com o conceito da não localidade. Né? Sim. A não localidade, ou a informação quântica não local, que é uma coisa hoje exaustivamente comprovada em laboratórios, né? E até no universo, quando você analisa a transmissão das luzes que saíram há bilhões de anos de estrelas aí, nas outras galáxias, você consegue provar a existência de não localidade. É o entanglement, é o emaranhamento quântico, né? O emaranhamento quântico. Essa coisa da não localidade que permite uma interconexão instantânea de tudo no universo, faz com que cada partícula esteja interconectada com todas as outras partículas instantaneamente. Isso deixou o Einstein louco, porque na teoria da relatividade, a velocidade máxima é os 300 mil km por segundo da velocidade da luz, que é a constante fundamental, né? Isso foi em 1905, quando ele criou a teoria especial da relatividade, que ele definiu isso. Isso foi comprovado experimentalmente. Aí vem a física quântica, 20 anos depois, mais ou menos, né? 10 ou 15 anos depois. O Niels Bohr, o Werner Heisenberg, o Schrödinger, Erwin Schrödinger, aquele Dirac, Jean-Paul Maurice Dirac, esses caras criam um modelo do mundo quântico em que uma das bases que sai nas equações é a existência de uma informação instantânea, que foi denominada informação quântica não local, ou não localidade. Quando eles falaram isso, eu acho que deu um pulo, né? Como a física quântica é indeterminística, baseada em probabilidade, ela não é exata como a relatividade, nem como a física clássica newtoniana. O Einstein falou, Deus não joga dados com o universo. Querendo dizer que esse negócio do indeterminismo, que se basear em probabilidade, mostrava
que a física quântica seria incompleta. Aí ele publicou um trabalho, acho que em 1932, junto com Podolsky e o Rosen, ficou conhecido como paradoxo EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, mostrando através de experimentos mentais. Ele gostava muito de fazer experiências de pensamento, né? Ele mostrando com experiências mentais que era impossível isso, que a física quântica tinha que ser incompleta. Só que de lá para cá foi se obtendo comprovações, primeiro matemáticas e depois experimentais. Em 1982, um físico francês chamado Alain Aspect comprovou experimentalmente a não localidade. A produção de 2 fótons a partir de uma fonte. Mas você veja que coisa linda a saída do David Bohm, né, para essa questão. Sim. Porque quando o Einstein, né, pensa que existe um limite da velocidade da luz, ele está concebendo as duas partículas como algo separado. Né? Então, você veja, né, como esse paradigma ele vem por trás, permeando o nosso pensamento. Né? Então, se eu tenho uma coisa que é separada da outra, eu tenho um limite, que é a velocidade da luz, né? Para essa primeira partícula se comunicar com essa. Mas quem falou que essas partículas estão separadas? Né? Exatamente. Aí também surgiu a teoria do campo quântico, que foi criada por um sujeito, um japonês chamado Umezawa, que uniu os campos eletromagnético, campo gravitacional e tudo isso numa visão geral, e que mostrou que o campo quântico ele produz informação instantânea por informação quântica não local, porque ele se situa fora do espaço-tempo. Já a teoria da relatividade explica o que está dentro do espaço-tempo, onde a maior velocidade é 300 mil quilômetros por segundo. Exatamente. Esse aqui é o pulo do gato. Então, estando fora do espaço-tempo, permite interações instantâneas. Como são as interações quântico-holográficas? O holograma é baseado num processo, né, em que você consegue demonstrar que quando você cria o holograma, o que acontece? Você emite 2 lasers. Um laser bate num objeto e reflete numa placa, que é como se fosse um filme fotográfico, mas é uma placa chamada placa holográfica. Aí você emite um outro laser que vai direto para a placa, não reflete no objeto. Digamos que esse objeto seja uma maçã. Quando você emite um laser, ele reflete a maçã sobre a placa, dá um borrão. Aí quando você emite um outro laser em cima desse borrão, a imagem da maçã aparece no espaço, em frente à placa. É um holograma. Acontece que tanto a matemática do holograma, que foi criada pelo Dennis Gabor, em 49, quanto a tecnologia do holograma, que surgiu nos anos 60, demonstraram que esse sistema é um sistema que cada parte contém a informação do todo. Porque há uma não localidade atuando aí, um entanglement, um emaranhamento quântico, vamos dizer assim, das ondas todas, que permite que cada parte daquela placa contenha informação sobre todas as áreas da placa. Se você pegar a placa holográfica, que está emitindo aquela imagem holográfica da maçã, que é virtual, e quebrar essa placa em 100 pedaços, cada pedacinho emite a maçã inteira. Isso é fantástico, né, doutor Francisco? Você quebrar em 1000 pedaços, naquele pedacinho tem informação sobre a maçã toda. A única coisa que vai acontecer é que pode ir ficando mais desfocada conforme você vai diminuindo o número. Mas isso é muito bacana, porque isso antigas escrituras budistas, né, já falavam isso, né, que numa única gota de orvalho, num único átomo, você tem o universo inteiro, né, ali dentro. E parece algo assim tão religioso, tão espiritualista, mas hoje nós chegamos a isso por dentro da ciência. Então, isso é que é maravilhoso, né? Você sabe que o Dalai Lama tem um livro muito bom sobre isso. Sobre o universo em um átomo. Em um átomo. Esse livro é espetacular. Esse livro. Quando ele saiu, eu comprei logo. Sim, eu também tenho. É um livro maravilhoso. É um budista interessado em neurociência, em
física E nuclear. inclusive o Dalai Lama aprendeu física quântica com o David Com o Bohm. David Bohm, exatamente. Participou até de alguns seminários junto com ele. Eu tenho um desses seminários gravados, em que eles debatem. Olha que Coisa bacana. interessantíssimo. Que bacana. Mas, então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, quando fala em espiritualidade, hoje, é que existe comprovação exaustiva e experimental, desde os anos 80 do século passado, de que essa informação quântica instantânea, não local ou não localidade, que interconecta instantaneamente o universo inteiro, é aquilo que vem sendo falado há mais de 6.000 anos pelas tradições espirituais. E que você é capaz de interconectar, como diz a palavra religião, se religa com a tua fonte, a nossa fonte é esse universo. Essa que coisa maravilhosa. Sua é instantânea. Maravilhoso. A Regina Nora, ela está querendo fazer uma pergunta aqui. Regina, mas eu não entendi bem. Você colocou aqui, são complementares, mas o que você está se referindo? Formula a sua pergunta direitinho aqui, que a gente vê, Regina, se o doutor Francisco... Eu participo, ela dá cursos de hipnose ericksoniana. Isso, e eu dou mais aulas nesse curso dela. Ah, que bacana, que legal. Ela é uma psicóloga muito famosa no Rio. Ah, que bacana. Pois é, eu tive contato com ela pelo Instagram. Qual a pergunta da Regina? Então, eu não consegui entender aqui. Eu estou pedindo para ela escrever direitinho a pergunta, aí eu leio para você responder. Mas olha, eu quero complementar uma coisa. Então, isso aí mostra o quê? Que aquilo que as tradições falam, que existe uma unidade de todas as coisas, é uma realidade comprovada cientificamente hoje em dia. Olha que lindo. Nossa, fico até arrepiada, gente. Uma unidade de todas as coisas, né? Agora, isso aí permite, então, que a gente una o físico, nossa, vamos dizer assim, estrutura física toda, com o universo. E como esse universo é de natureza quântico-holográfica, e nos sistemas holográficos, cada parte contém a informação do todo, então a nossa mente, que tem, além do funcionamento clássico de redes neurais clássicas, tem as redes quântico-holográficas descritas e comprovadas experimentalmente pelo Dr. Carl Prima. Eu falo disso no meu trabalho, na minha tese, polo informacional. Então, o sistema holográfico do universo e o sistema holográfico da nossa mente se interconectam. E nós, então, como parte desse sistema holográfico maior que é o universo, temos o universo dentro de nós. Então, quando na religião você ouve falar o Pai está dentro de nós, na nossa tradição judaico-cristã, isso se afirma sempre, né? O Pai está dentro de nós. Né? Ou quando você reza o Pai Nosso e fala assim na terra como no céu, os alquimistas falavam isso na Idade Média, tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. E vem da Tábua da Esmeralda, descrita por um médico, teólogo, arquiteto, físico egípcio, do Egito Antigo, que é o Hermes Trismegisto, que escreveu a Tábua da Esmeralda. Então, eu acho que as coisas já foram todas bem trabalhadas e descritas de uma forma mais intuitiva, através de oração e meditação, que permitiu acessar tudo isso, por todas as grandes filosofias espirituais da humanidade, de todas as tradições. Fala a mesma coisa. Né? O budismo também traz, né, que todos nós temos a natureza de Buda, né? Isso. Você sabe que uma vez eu vi um repórter perguntando ao Dalai Lama sobre isso. Ele falou, mas isso só diz que todos nós temos a natureza de Buda. Essa natureza, o senhor diz sempre que é uma natureza compassiva, que nós somos seres compassivos, que a compaixão é um dos maiores princípios que existe no budismo. Aí eu falei, sim, é isso mesmo. Aí o repórter perguntou para ele assim, mas então como é que o senhor explica esse mundo baseado em guerra, em lucro? E
No teu caso, inclusive, o senhor foi expulso da sua terra. Tem bilhões de chineses que lhe odeiam. Tiraram o senhor do Tibete. O senhor está agora aqui na Índia, em Dharamsala. O senhor tem compaixão por essa gente? Ele virou e falou, sim, tenho compaixão porque eles não têm noção do que eles fazem. Aí vem coisa da visão fragmentadora da realidade. Exatamente. Né? E aí ele coloca o seguinte, se você analisar a própria biologia, a própria fisiologia humana, você vai ver o seguinte, se você vive uma vida de querer ter poder, querer ser agressivo, não ter compaixão pelas pessoas, invadir a terra do outro, matar, gerar guerras, como é o que tem sido feito nos últimos 4, 5 mil anos na história da humanidade, isso aí te transforma numa pessoa ruim. Você reage através daquilo que em fisiologia é chamado de reação ou comportamento de luta e fuga. Em que você há uma preparação de neurotransmissores, de hormônios que são liberados no teu corpo que te preparam para lutar ou fugir. Então você vive estressado o tempo todo. Porque você vive uma vida angustiante, estressante, de estar sempre tendo que lutar. E muitas vezes você não luta porque a luta hoje não é aquela luta do homem primitivo que saía da caverna e ia enfrentar um tigre de dente de sabres para salvar a família dele, né? Mas é a luta da pessoa que trabalha no escritório e que está sendo agredida sempre pelos colegas ou pelo chefe. E está desencadeando nela todas as reações metabólicas, hormonais, de neurotransmissores relacionadas com essa reação de luta e fuga. Só que ela não está lutando nem fugindo. Ela está implodindo, né? Do dinheiro para sustentar os filhos. Né? Não quer ser mandada embora. Mesmo o chefe agredindo ela toda hora. E aí, você, então, com essa liberação de hormônios, neurotransmissores, desenvolve doenças. A gente chama em neurofisiologia de doenças de adaptação, como, por exemplo, hipertensão arterial. Quando você está continuamente sendo agredido, esse comportamento de luta e fuga aumenta a produção de adrenalina. O hipotálamo, que é uma área na base do cérebro, que controla a vida neurovegetativa, ele manda uma informação através de um hormônio chamado ACTH para as glândulas suprarrenais. O hormônio é adrenocorticotrófico. Adreno de adrenal ou suprarrenal, que é em cima do rim. É um chapeuzinho em cima do rim. Córtico porque atua sobre o córtex da suprarrenal. Trófico porque tem trofismo, atração pela suprarrenal. Então, ACTH, adrenocorticotrófico hormone. As siglas são em inglês. Esse hormônio sai lá, o hipotálamo estimula a hipófise, que é uma glândula na base do cérebro. Essa glândula libera o ACTH, que entra na sua circulação e vai estimular a suprarrenal. A suprarrenal libera o cortisol, que é um hormônio de estresse. A medula da suprarrenal libera adrenalina por um outro mecanismo, que é direto através do sistema chamado sistema autônomo, neurovegetativo. E então a adrenalina e cortisol geram no teu organismo uma reação metabólica intensa com taquicardia, taquipneia, diminuição da digestão, aumento da circulação nos músculos, deixa a tua mente mais ativada, tudo para você enfrentar uma situação de estresse. Só que você aí não enfrenta, você não foge e nem luta. Então o comportamento não se manifesta, aí você vai ficando hipertenso com excesso de adrenalina, excesso de cortisol, pode desenvolver até um diabetes, porque a adrenalina é hiperglicemiante, aumenta a glicose. Entendeu? Aí, com o passar dos anos, você está hipertensa, está diabético, a hipertensão está afetando o teu coração. Porque a hipertensão, o que é? A hipertensão é um efeito da adrenalina nos nervos e nos músculos que envolvem os vasos sanguíneos. E aí os vasos sanguíneos, quando estão sob a ação dessa substância, elas ficam contraídos. Você contraindo um vaso, é um cano, né? A pressão fica maior dentro dele.
Sim. É igual um cano de água. É. Se você alargar ele, a pressão diminui. Se você estreitar ele, vai sair com mais pressão lá na frente. E aí o coração tem que bombear o sangue para frente. Mas como toda a circulação do corpo está contraída, o coração tem que fazer um esforço muito maior. Ele é uma bomba. São músculos bombeando. E aí ele vai dilatando. Porque tem que bombear com muito mais força para mandar o sangue para o corpo. E o que acontece? Dilata o coração, principalmente o ventrículo esquerdo, que é a área do coração que manda, que bombeia o sangue para fora, pela aorta, que é a artéria principal, né? E aí essa força e esse aumento da força vai gerando um aumento do músculo cardíaco. Aí seu coração começa a dilatar, chega a um ponto que você começa a ter uma doença chamada insuficiência cardíaca. Então, uma coisa assim, parece simples, né? Entre aspas, que é você estar submetido a uma situação crônica de estresse, faz com que você fique doente. Aí o Dalai Lama fala o seguinte: então, se você tem uma reação biológica, que quando você está estressado vai te provocar mudanças biológicas que vão te deixar doente, e, ao contrário, quando você está compassivo, quando você medita, quando você tem uma vida espiritual, acontece o contrário. Você fica mais saudável. A gente sabe que isso faz com que o seu sistema imunológico produza mais anticorpos. Você tem muito menos doenças quando você medita, quando você ora, quando você tem uma religião. Então, isso tudo mostra, quando assim, cientificamente, que você ter uma vida estressante e desenvolver uma civilização estressante como atualmente é a nossa, isso vai gerar só doença nas pessoas. Exatamente. Isso mostra cientificamente que praticar o bom coração, né, como o Dalai Lama fala, praticar a bondade, o amor e a compaixão, nós estamos faz nos bem para beneficiando, você. né? Faz bem para você. Então, você vai ter uma vida melhor, uma vida mais longa, menos doença. Exatamente. Então, a gente vê que a bondade, os arquétipos platônicos, né, que são a bondade, a justiça, o amor, a beleza, na verdade... Grande pai, grande mestre, grande mãe. Pois a gente vê que é uma questão de bom senso, né? Que não é uma questão religiosa, não é porque isso é pecado, não, é uma questão de inteligência e de bom senso, né? A gente fazer o bem, né? Isso é maravilhoso, isso é a própria ciência e espiritualidade no cotidiano. A gente pode dizer que o mundo está do jeito que está, com tanta violência, com tanta gente, segundo a ONU, a Unesco, parece que tem hoje no planeta Terra cerca de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas que estão passando fome, que vão morrer, a maior parte delas, de fome ou com doenças provocadas por subnutrição. Tem um outro bilhão de pessoas que vivem abaixo do nível da miséria, ganhando $1 por dia. Esse outro bilhão simplesmente sobrevive, tentando se alimentar. Né? Então, é um mundo louco esse. E os países que têm condições, o que eles fazem? Eles criaram economias e políticas sociais que dependem da fabricação de armas. Hoje em dia, na Europa e nos Estados Unidos você tem cerca de 40 milhões de pessoas que trabalham para a indústria armamentista. Na Europa, são cerca de 30 milhões. Até o Brasil entra aí como 3º ou 4º lugar na produção de armamento. A gente fabrica tanque, fabrica armamento. Então, esse é um mundo voltado para a violência. Na guerra, porque ela dá lucro. Eles acabaram com a guerra do Afeganistão. Agora, os Estados Unidos saiu de lá. Largou mais de $1 bilhão em armamentos, tanques, jipes, carros de guerra, esses carros de combate. E isso tudo ficou por lá. Isso tudo vai cair na mão do Talibã. Isso aí vai ser distribuído para os movimentos terroristas do mundo inteiro, principalmente daquela região. Isso vai gerar o quê? Mais intervenção e mais guerra. Não dá. É uma bola de neve, né? O Afeganistão é um grande exemplo. Primeiro foi a Rússia, que
ficou lá acho, mais de 10 anos. Agora foi um americano que ficou lá 20 anos, não conseguiu dominar aquele povo. Não tem Agora como. parece que o americano está saindo, a China está querendo entrar lá. Nossa! Parece que eles têm uma reserva muito grande de lítio, que hoje é fundamental para os computadores, para as baterias, para os celulares, até para os aviões mais modernos, estão usando baterias de lítio. Os carros autônomos estão usando os carros elétricos. Então, sabe, é um mundo louco. E aí um mundo louco. começa a ocorrer, como eles têm uma religião diferente, eles usam a religião para justificar as agressões. Não é esse tipo de coisa que a gente fala, né? Por isso que eu gosto sempre de ressaltar que a gente fala de espiritualidade, né? Não é uma religião, não é uma visão estreita, religiosa, cheia de dogmas. É uma visão muito estreita, eles chamam de sunita, né? Da parte sunita lá da religião deles, é diferente do resto, em que eles acham que eles têm que ter uma guerra santa. Não existe, né? Não precisam existe mudar a cabeça de todo mundo. Tudo que é cristão, tudo que é budista, é transformado em islâmico. Não tem como, isso é uma loucura. Né? Então, isso gera um choque de civilizações. Doutor Francisco, uma pena, nosso tempo já está chegando ao final. Já está chegando ao fim? Passa muito rápido, né? Tem duas perguntas aqui, vamos para a gente. A Regina Nora botou a pergunta dela aí? Não colocou, ela fez alguns comentários aqui, mas ela perguntou aqui, são complementares, mas ela não especificou o quê. Aí depois ela falou aqui alguma coisa dos níveis de consciência, mas não sei. Para mim não ficou claro o que ela está querendo perguntar. Mas o Vibra Quantum colocou aqui mais duas perguntas. Ele disse o seguinte: estados da consciência relacionados à criatividade e à intuição estariam relacionados a uma espécie de contato com a informação universal? Sim, o que acontece é o seguinte: quando você relaxa, a intuição também, se você tiver uma intuição, geralmente elas ocorrem quando você está num estado de paz, estado mais de relaxamento. E a gente comprova experimentalmente, por exemplo, quando eu faço lá na minha clínica os mapeamentos cerebrais computadorizados, são aqueles elétrons que fazem aqueles mapas coloridos do cérebro. Se você fizer isso com a pessoa meditando ou orando profundamente, você observa que as ondas cerebrais, os ritmos elétricos do cérebro, que tem várias frequências de onda, né? Você tem alfa, beta, gama, teta, que são variações que existem desse ritmo. Você percebe quando a pessoa começa a meditar, que ela vai aprofundando a meditação, os ritmos vão se igualando. Os padrões de onda começam a se transformar quase num padrão único. Em monges zen budistas, quando você faz os elétrons deles, chega um ponto em que parece que o cérebro, todos os centros neuronais do cérebro, estão batendo na mesma frequência. Eles ficam numa faixa teta de ondas, então surtos tetas que aparecem assim. E aí, naqueles mapas que tem aqueles histogramas que a gente chama, né, que tem vários tipos de onda aparecendo, junta tudo numa frequência só. E Agora, isso aí é importante porque quando você tem uma coerência muito grande, uma sincronização muito grande dessas ondas entre os dois hemisférios, isso otimiza e facilita o tratamento quântico-holográfico da informação. E aí, então, você cria, vamos dizer assim, através de não localidade, que é informação quântica, não local, holográfica, uma conexão instantânea com o universo. Então, isso que ele está perguntando ocorre realmente, e a gente comprova isso, mostrando que a atividade elétrica cerebral muda quando você está em estado de paz, de relaxamento, tendo uma intuição, entendeu? E nesses estados de meditação, de intuição, que te religam, te reconectam com o universo, você tem, às vezes, iluminações, insights súbitos, que te dão assim uma direção para você seguir. Que maravilha. Que maravilhoso isso, né, doutor Francisco? Maravilhoso. Que bom, doutor. Olha, realmente o tempo passa muito rápido, né? Vou te agradecer a presença hoje e te aguardo para novas conversas. Tá bom. Vamos fazer Ciência e Espiritualidade no Cotidiano 2. Pois depois a gente faz a rodada 2.
É importante eu falar não só de compaixão, de humildade, de propósito na vida. Tudo isso é importante. Tudo Aquelas isso, coisas budistas das 4 verdades nobres, né? Você tem que ter uma mente que tente te aliviar do sofrimento, mas você tem que ter palavras retas, você tem que ter uma ação reta, né? Como eles falam, né? Exatamente. Como o senhor muito bem explicou aí, né? Porque isso é o que vai trazer harmonia dentro e fora. Exato. Aí, mais uma vez, essa visão não separatista de tudo, né? Porque a gente vai ver que esse dentro e fora é único também, né? Como a unidade de tudo, né? A unidade de todas as coisas. A unidade de todas as coisas, como a teoria quântica holográfica já mostra, né? E que as tradições espirituais já vem falando há muito tempo, exatamente. Então, doutor, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada ao pessoal que participou. A live agora fica aqui no Instagram, fica também lá no YouTube. Depois eu passo o link para o doutor Francisco também, para ele mandar para quem ele quiser. E seguimos, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Um abraço.